Tendo dito sobre as possíveis complicações e os benefícios que são claros para a maioria das pessoas, a gente pode falar sobre o procedimento em si. Existem várias formas de se realizar a introdução desses implantes mamários, seja ela por vias de acesso no sulco submamário, vias de acesso periareolares ou vias de acesso axilares. Esses seriam por onde seriam introduzidos esses implantes mamários de silicone, que geralmente são cicatrizes pequenas, facilmente camufladas e que têm um resultado estético muito bom. Esses implantes eles podem estar localizados em 3 camadas possíveis, seja ela logo atrás da glândula mamária, pode ser atrás de uma fáscia, que é uma camada que recobre a musculatura peitoral, ou ela pode estar localizada atrás dessa musculatura peitoral, seja ela totalmente retromuscular ou parcialmente retromuscular. A decisão de onde vai ser localizado esses implantes deve ser discutida caso a caso com o seu médico. O cirurgião, utilizando-se da sua experiência, vai avaliar caso a caso a espessura do tecido mamário, o tipo de pele, o tipo de cobertura que essa prótese vai ter e vai poder definir se esse implante vai ficar melhor localizado em cima do músculo, por baixo do músculo ou atrás da face. Atualmente, existem no mercado 3 tipos de cobertura de implantes de silicone. Esses implantes de silicone eles podem ter uma superfície de cobertura lisa, uma superfície de cobertura texturizada e uma superfície de cobertura recoberta por uma espuma de poliuretano. No momento, temos no mercado uma prótese com superfície considerada lisa, mas que na verdade, inicialmente, ela foi classificada como uma nanotextura, uma textura muito fina e que tem mostrado índices de contratura capsular muito pequenos. Lembra aquela complicação que eu falei, uma complicação clássica de contratura capsular? Os primeiros implantes mamários de silicone tinham um índice de contratura que beirava 20%. Ou seja, a cada 10, 2 pacientes sofriam com isso. Hoje em dia, com os implantes com essas coberturas mais texturizadas, mais específicas, esse índice de contratura baixou para menos de 1%. A escolha de qual superfície de cobertura de implantes a ser utilizada, ela também vai depender tanto da experiência do cirurgião quanto do biotipo de cada paciente. Em algumas situações, é preferível colocar os implantes retromusculares, aí poderíamos escolher um implante com uma textura não tão agressiva. Quando os implantes são colocados por cima do músculo, é melhor uns implantes com uma superfície com uma porosidade maior, que daria uma estabilidade maior à posição desses implantes. Tudo isso deve ser discutido durante a consulta. Além da diferença de superfície de cobertura dos implantes, também temos diferença no formato que esses implantes podem ter. Os implantes mais utilizados no mundo são implantes de formato redondo, onde eles têm uma distribuição de dimensões equivalentes. O ponto de maior projeção desse implante é posicionado no centro desse implante. Então, esses são os implantes de mais fácil utilização, porque eles podem rodar sem que isso prejudique o resultado, mas são implantes que nem sempre atendem a todas as necessidades das pacientes. Fora esses implantes redondos, existe um formato de implante cônico, onde as bordas desse implante elas são menos anguladas, tornando o contorno um pouco mais suave. Porém, o ponto de maior projeção central ele é bem mais alto do que os implantes redondos. Dentro do organismo, esse implante cônico ele acaba até adotando um formato um pouco mais arredondado, mas com certeza o contorno se torna um pouco mais suave. Um outro tipo de implante utilizado é o implante conhecido como gota, um implante anatômico, né? Onde o ponto de maior projeção desse implante ele é deslocado, um pouco mais baixo, e que nos permite trabalhar um pouco mais, ajudando inclusive em assimetria de posição de areolas,
onde a gente consegue camuflar alguma alteração na posição dessas areolas, virando ela um pouquinho mais para o centro, ou mais para a lateral, ou para cima, ou para baixo. Os implantes de formato anatômico, eles são implantes de utilização um pouco mais difícil, precisa de um pouquinho mais de técnica, porém são implantes que podem trazer resultados bem naturais e bem satisfatórios. Um outro ponto a ser discutido é o tamanho desses implantes. Nem sempre uma paciente vai ter um corpo compatível com uma prótese grande, nem sempre uma paciente alta vai ser compatível com uma prótese pequena. Os implantes geralmente têm que respeitar algumas medidas, algumas dimensões proporcionais à paciente que está se candidatando à sua introdução. A decisão leva em consideração a altura, largura do tórax, a altura de implantação da mama. Essa mama pode ter uma implantação mais alta ou mais baixa dentro do tórax. Então, todos esses fatores eles vão ser levados em consideração na avaliação de qual tipo de implante.